Oi, alunos, tudo bom? Olha, vamos deixar isso aqui um pouco mais animado, hein? Que agora aprendi bastante coisa. Ó. Pronto, ó, o tema radiação, né? É bom que todo mundo esteja por dentro do que vamos falar hoje, né? Vamos falar sobre Godzilla. Não, nós vamos falar sobre decaimentos radioativos, tá ali. A única coisa, gente, é que não vou escapar. Eu tenho que usar óculos, senão eu mal consigo ver o que está aqui na minha frente, tá? A gente vai começar a aula, a ideia é dar meia hora de aula e ir salvando os arquivos, né? É um aprendizado. Mas quem quiser ver depois o filminho do Godzilla, ai que bonitinho, né? É super legal. Ó, que é seminário sobre Godzilla, tá? Alguém pode apresentar ali. Tá bom, bom. Deixa o Godzilla de lado, coitadinho. Aqui. Então nós vamos começar, né, falando de alguns decaimentos interessantes da parte de radioproteção, e assim eu também vou falando sobre os decaimentos em si. Eu sei que eventualmente vocês viram isso na parte nuclear, papapá. Vamos ver tudo de novo, tá? Então, aqui é só para dar aquele gancho com a parte histórica que eu estava fazendo. Em 1899, o Rutherford, lá, aquele rapaz que veio lá da Nova Zelândia, né? Ele se formou lá na Nova Zelândia, que é um lugar muito longe. Depois ele veio para a Inglaterra e depois ganhou o seu espaço na imortalidade. Tá? Então ele estudou os materiais radioativos, né, as radiações, aquelas que o Becquerel não se interessou muito, e aqui ele as batizou, tá? Então nesse artigo, Uranium Radiation Electrical Conduction, né? Esses experimentos mostram que a radiação do urânio é complexa e que se apresentam com pelo menos dois tipos distintos de radiação. Uma que é prontamente absorvida, a qual será denominada por conveniência radiação alfa, e a outra com uma característica mais penetrante, a qual será denominada radiação beta. E só em 1900, né, o Villard ali, o terceiro tipo de radiação mais penetrante foi então relatado, e o Rutherford pegou carona e as denominou raio gama, né? Já tinha o alfa, o beta e o gama, tá bom. Então ninguém sabia o que era, podia ser elétron, podia ser outra coisa que não fosse elétron. Nessa altura do campeonato, ninguém nem sabia se era a mesma coisa, que se apresentava sob formas diferentes, né? Mas olha aí, em 1907, né? Então Kaufmann, né, estabeleceu que os raios beta eram elétrons. Então podia ser, não precisava ser necessariamente alguma coisa como os raios catódicos, né? E também em 1914 o próprio Rutherford estabeleceu os fótons, né, que é a radiação gama como fótons. Então a ideia aqui é agora dar uns exemplos para vocês sobre decaimentos, tá? Partícula alfa e partícula beta. São poucos exemplos, mas vocês vão ver que eu vou ficar bastante tempo falando neles e nem de longe dá para esgotar esse tema aqui, né, porque ele é apaixonante. Então vamos lá. A primeira aí é a radiação alfa, né? Então, a convenção é que quando você tem um decaimento radioativo de partícula positiva, as linhas venham para a sua esquerda. Então, eis que nós temos aí o rádio 226, né, aquele da Madame Curie. A meia-vida dele é 1.600 anos. Meia-vida, eu imagino que todo mundo seja familiarizado, né? Metade, depois metade da metade, metade da metade da metade, né? Então, assintoticamente, indo para zero. A energia do núcleo radioativo, né, a energia excedente, aqui está aqui, 4,8 MeV. Essa energia vai ser liberada para o próximo estágio do decaimento radioativo, né? No caso, então, o rádio vai decair para radônio, tá? Com emissão de uma partícula alfa, tá bem explicadinho aqui. Professor, eu estou vendo um monte de coisas aqui. Bom, o decaimento rápido, né, por si só, deixa eu me colocar um pouco, né? Eu sei que vocês estão com saudades minhas. Pronto. O decaimento por si só, ele acontece aqui. Não tem emissão de raio gama.
E os outros? Os outros têm, tá? O decaimento, na verdade, acontece para estados intermediários de energia e desses estados, né, que aparece a radiação gama. Então, o certo, nesses casos, seria colocar radônio mais alfa mais gama. Mas olha, nota aqui que o que é mais frequente o raio gama aparece em 6% das vezes, tá? Olha aí. Aí os outros, se vocês somarem aqui, não vai dar 1%. Então, vocês vão ter as partículas alfa de várias energias sendo emitidas e raios gama de várias energias sendo também emitidos. Aí vocês falam, poxa, mas se eu for detectar esses gamas aqui, o que acontece? Né? Qual deles que eu detecto? Você vai detectar todas essas energias. Então, você vai detectar 1, 2, 3, 4, 5 tipos de raios gamas, né? 5 energias diferentes de raios gamas, todas provenientes de diferentes átomos de rádio 226. E a partícula alfa? A partícula alfa, a detecção dela é complicada, porque ela é tão penetrante, né, que ela perde a energia dela, praticamente a principal assinatura dela é a energia. E, por ser tão penetrante, ela mal tem energia para penetrar a interface entre uma câmara de ionização, o volume sensível dela e o volume de fora. Então, na prática é muito difícil detectar partículas alfa, tá? É uma ciência. Você vai detectar os raios gamas, que são mais fáceis. Agora, note o detalhe, né? Supondo, né, que a eficiência do detetor seja 100% nos radiação gama, cada 6 fótons gamas que você detectar, na verdade são 100 decaimentos, né, que estão acontecendo, 100 partículas alfa que estão sendo emitidas. Tá? Os detalhes aqui é o seguinte que eu queria falar, né, a importância da radiobiológica. O radônio, nós inalamos o radônio, ele é o principal fonte de radiação inalada que nós temos, aliás, uma das principais fontes de radiação que nós temos no fundo de radiação da natureza. E ele, quando ele aparece na água, era interessante, por quê? Sempre o pessoal soube que tinha as águas medicinais, né? Elas tinham ferro, elas tinham enxofre, elas tinham vanádio, elas sempre tinham uma característica ali própria. Mas a Madame Curie acabou vendo que tinham algumas fontes bem conhecidas de radiação de aquífero, que elas tinham rádio e radônio. Então, assim, pegou uma época que as pessoas tinham muita simpatia por tudo que era radioativo, radônio, energia, né? Então, depois eu falo do potássio 40, vocês vão ver por quê. A ideia era que o conteúdo de radônio deixava a água mais interessante, né? O problema é que, se você engarrafa essa água, você vende, compra, engarrafa. Daqui a alguns dias você vai tomar, não vai ter mais radônio, porque a meia-vida dele é 4 dias. Né? Então também a pessoa pensou, não, temos que dar um jeito desse radônio aparecer. Então teve os geradores artificiais de radônio. Isso é uma outra apresentação, tá? Olha, eu sou obrigado a falar disso aqui porque eu falei, está nas transparências anteriores, né? Vocês estão vendo o que eu tinha posto na aula anterior, vocês vão ver assim que o Rutherford tinha as emanações que ele estudava a partir do tório 232. E ele viu que tinha a emanação ali, uma coisa que depois ele concluiu que era um gás radioativo. Aí ele é o torônio, tá? Ele é o parente do radônio, aqui ó, esse aqui, tá bom? Opa, ele tá aqui. Então o torônio tem a meia-vida de 1 minuto, né? E foi assim que ele descobriu o conceito, a meia-vida dos materiais radioativos, tá? Então
só para falar de água radioativa, né? É uma apresentação singela aí, só para um exemplo do que tem, né? Em Águas da Prata tem uma fonte que chama Fonte Vilela. Ali, né, a cidade de Águas da Prata chama Águas da Prata porque é um lugar que vende água como fala, mineral, e parte dessa água é vendida como água radioativa. Mas atualmente pega um pouco mal, né? O pessoal fica meio assustado se tiver escrito radioativo, mas já foi um item de apelo de marketing muito forte. Mas ainda tem, tá? Por exemplo, dá para ver aqui, ó. Certo? Olha aí. Eu quero que vocês olhem para essa parte aqui, né? Ó, é o rapaz ali, né? Então, a fonte radioativa, né? Tem as propriedades aí, para que serve o uso medicinal dessa água, né? Então, vocês podem ir lá, a placa é um pouco antiga. Esse número aqui é um número enorme, tá? Não em termos de radioatividade, mas em termos de radioatividade ambiental. Talvez tenha sido o maior número de alguma amostra que já foi detectada nessa fonte aí. Mas, assim, sendo mais realista, deve ter na casa dos 10, 15 machos, assim. Mas, de novo, tá? Machos é uma unidade de radônio. Então, não adianta, vocês levam para casa, daqui a pouco não tem mais nada. Aqui são fotos recentes, tá? Só para mostrar que essa fonte está em atividade. Muito bem. Aqui nós vamos falar de decaimento beta, e tanto do beta mais como o beta menos. Como eu vou começar desse lado aqui, então é melhor eu pegar a câmerazinha e jogar ela para a esquerda. Aí, pronto. Então nós vamos falar do beta menos primeiro. O fósforo vai para enxofre, o enxofre é estável no final das contas, beta menos. E olha, vocês podem pensar o beta menos como uma conversão do nêutron para um próton mais elétron, né? Atualmente você vai pensar em termos de cromodinâmica quântica. Você vai falar que o nêutron tem 3 quarks, um deles vai sofrer uma intermediação por causa de um bóson, e um desses quarks vai mudar dos 3 quarks, e isso faz de nêutron virar próton. Muito complicado, depois vocês aprendem e depois vocês me contam, tá? Eu já soube, mas esqueci. Então, o nêutron, ele é uma partícula mais pesada do que o próton, tá? E a diferença é mais ou menos o elétron mesmo, a massa do elétron. Então, dá para pensar nesse tipo de conversão aqui, nêutron para de próton para elétron. E, olha só, você tem a energia em excesso aqui do núcleo, 1,7 MeV, 100% desse decaimento é negativo, né, vai para a direita, acontece, mas o beta, né, o elétron que é emitido, não é emitido com toda essa energia. Uma pequena porcentagem mas esse é o máximo. Por quê? Porque a energia do decaimento é dividido com o chamado neutrino, no caso aqui do antineutrino eletrônico, tá? Tem o muônico e o tauônico. Esse é o eletrônico, que é um elétron. Depois vocês me contam. Então, se essa energia for toda para o elétron, para a partícula beta, ela vai sair com 1,7 keV. Se ela for toda para o neutrino, ela vai sair com 0. Tá? No meio a partícula vai ser emitida, então, num espectro contínuo de energias que normalmente, né, a gente fala que tem 1/3, o máximo tem 1/3 do valor, o valor modal, né, tem 1/3 do valor máximo. Então, o fósforo 32 está aqui, né? Ele tem a sua importância radiobiológica, eu vou falar dela daqui a pouquinho, tá? O fósforo é um elemento essencial, tanto para plantas como para animais. Aqui é a emissão beta, só que câmerazinha para o outro lado. Tá, já foi. Agora foi. Bom, próton que vira nêutron. Falou, professor, estou errado, né? O próton é mais leve que o nêutron. Não tem problema, aluno.
né? Veja que o próton vai se combinar com o elétron. Mas cadê esse elétron? Esse elétron vem do excesso de energia do decaimento radioativo. Então, o que pode ser pensado? Que da energia total que vai ser liberada no decaimento radioativo, parte da energia vai ser usada para essa conversão aqui, elétron-pósitron. Tá? Na hora que houver essa conversão, o próton se combina com o elétron, vira nêutron, tá? Mais com menos, né? Vira zero. E o mais é o nosso amigo aqui, tá? Que vai ser emitido com um neutrino eletrônico. Então aqui está o decaimento. De novo, aqui a energia máxima, né? Do decaimento. Parece que eu notei errado. Toca corrigir. E aqui está mostrando essa caída vertical, a diferença, né, de 2 vezes a massa de repouso do elétron. Né? Então, 511 keV, né? Então estamos falando de 1022 keV, porque 2 vezes. Então você pega essa massa de repouso, que esses 2 entes aqui, subtrai da energia que ia ser liberada, e vai dar a energia aqui aliás, é isso aqui, né? Então eu fiz certo. Eu estou vendo aqui um negócio, né? Então, é verdade, alunos, vocês estão vendo um risquinho que tem outro risquinho aqui. É muito perspicaz. Por quê? Aqui está acontecendo quase 100% das vezes, mas 0,2% das vezes tem alguma coisa aqui que vai reto, né? Esse decaimento ele está acontecendo sem a conversão aqui, elétron-pósitron. Mas não precisa do elétron? Precisa, mas esse elétron vai ser da eletrosfera. Então, o próton vai se servir do elétron, provavelmente da camada K, e esse processo chama captura eletrônica. Então, no processo de captura eletrônica, e o pósitron? Não tem, tá? Então, vai o 13N vai para 13C sem esses 2 aqui, sem esses entes, tá? Talvez tenha um neutrino, agora eu não sei. Depois alguém me conta. Então, a importância radiobiológica disso aqui. Emissores de pósitron não são muito frequentes na natureza, tá? Esse daqui provavelmente é produzido em algum lugar, mas a minha vida dele é meio curta, né? 10 minutos, né? Falar, não dá para produzir e trazer. Né? Então, isso aqui tem que ser produzido no próprio lugar de consumo. E ele é usado em PET. Então, PET é Positron Emission Tomography. Ou é o garrafa PET. Né? Ou é o PET lá que é os bichinhos. Mas não, esse é Positron Emission Tomography. E é usado assim que a pessoa vai então inalar esse nitrogênio. E com o pulmão cheio, ela vai fazer algum exame, né, de PET. Né? É um exame desse aqui, não deve ter no Brasil. Certo? Então, esse daqui tem normalmente é usado o flúor, tá? Como emissor beta+. Né? Tanto faz. O resultado é o mesmo, só a via de metabolismo que difere. E o fósforo é aquilo que eu estou falando, ele é metabolizado tanto por plantas e animais, ele vai aparecer melhor daqui a pouquinho. Vamos lá. Ó, aqui é melhor ir para baixo. Não, aqui. Ahá. Tudo bem. Esse é muito legal, tá? Esse vale a pena, a aula. Então, é o potássio 40. Né? Ele tem 1,25 bilhões de anos de meia-vida, é enorme, mas ele decai. Ele não é o principal potássio, ele é menos de 1% do potássio que tem na crosta terrestre, mas ele existe, tá? Então, mas tem 2 decaimentos aqui? Tem 2 decaimentos. Tanto pode ser desse lado, como pode ser desse outro lado. Mas é pósitron, não tem problema, calma, né? Tá bom. Então, se ele decair para o lado do beta-, ele vai precisar de menos energia para ser liberado do que para cá. Né? Ele libera menos excesso de energia desse núcleo.
E praticamente é o único jeito que ele libera. Fala, mas professor, está escrito 89,25%, porque o resto, os próximos 10% estão desse outro lado, tá bom? Aqui eu não tenho muito o que falar, a mesma coisa, energia máxima, né, do beta menos, tem um espectro de energias. Para esse outro lado fica interessante, por quê? Aqui é o beta menos que eu já tinha, o beta mais que eu já havia explicado. Mas veja que ele responde por 0,0001% dos decaimentos. Então, ele precisa de 1000 keV para a produção do par elétron-pósitron. E a gente está falando de 1.500, né, keV. Então, a energia máxima do pósitron também não é muito grande, olha, 500 keV, tá? Mas ele é liberado, tá? Ele vai virar um beta mais aí, andando na natureza. Os outros decaimentos são interessantes, né? Veja que esse daqui é aquele da captura eletrônica, ó. Então, do 40K vai para o 40Ar, né? E potássio 40 para argônio 40, vai de uma vez só. E a captura eletrônica dele acontece com uma fração pequena, mas a fração maior, que é os 10%, primeiro ele cai nesse estado aqui, metastável, né? Metastável, um nível de energia intermediário, né? E aqui houve a captura eletrônica também, né? Então daqui para cá, não teve beta mais. Mas depois tem um gama. E olha, é um gama de boa energia, tá? 1,46 keV. Esses raios gama que tem acima de 1 MeV, a gente pode chamar eles de raios gamas duros, tá? Eles são bem penetrantes. E olha só que interessante, 10% das vezes. Então, o conteúdo total de potássio 40 na crosta terrestre é por volta de 1%. Desse 1%, quando tem os decaimentos, 10% deles emitem raio gama. Então, qual que é o problema disso aqui? O problema é que você sempre tem esse raio gama de alguma forma, né? O detalhe é esse que vem na próxima transparência, por isso que eu acho muito legal. Olha aí, bom, uma tabelinha de macronutrientes essenciais, tá? Plantas, quem já mexeu com planta ou já viu, lembra do cursinho, né? Os fertilizantes aí tem o famoso NPK, né? São os componentes aí que são mais rapidamente absorvidos pelas plantas. Tipo assim, se não tiver isso no solo, o solo é muito pobre, né? Então você complementa ele com nitrogênio, fósforo e potássio. Olha aí, potássio, né? Achei tão interessante que eu vou me colocar aqui à esquerda embaixo, para dar um quadrinho. Então, onde tem planta, tem potássio. E animal também, tá? Então, 22 minerais essenciais, mais 7 são macronutrientes essenciais. Eu acredito que seja em ordem de importância, né? Vamos falar assim, cálcio, fósforo, potássio, cloro, né? O fósforo, olha, o fósforo, veja que tinha um fósforo 32, então ele vai estar no DNA, ele é necessário nas ATPs, tá? Nas ADPs, então ele é muito necessário quando você lida com metabolismo. Então por isso que você usou fósforo 32, você marca, né, a via de metabolismo ou o final do metabolismo com ele, né, que é sob interesse. Mas o potássio, ele está sempre na jogada. Ou seja animal ou seja vegetal, tá? Tem potássio e seja animal ou seja vegetal, nós estamos todos emitindo gamas uns para os outros, tá? Onde tiver ser vivo, tem esse gama aqui na jogada. Então, se você quer se isolar da radiação, você fala, não quero radiação nenhuma. Bom, para começar, você tem esse potássio no corpo, né? Então, já temos um pequeno problema, mas como fala, bom, não fique perto de ninguém, porque as outras pessoas também estão emitindo potássio. Potássio não, o gama do potássio, tá? E não fique perto das árvores também, porque elas também têm. Aliás, não fique perto de nada, né? Alguém fala, pode ficar, sei lá, em cima da água, né? Vai lá para o oceano, fica em cima da água de bom, isso é para os fóbicos, né?
Bom, esse aqui, então, câmerazinha à direita, em cima, aqui. Esse aqui é bem legal, porque o tecnécio, ele é o elemento que é usado em medicina nuclear. Mas a gente não quer o tecnécio, a gente quer esse aqui, ó. Tecnécio 99M. Que 99M? M é metastável, tá? Então, veja aqui, o tecnécio, ele nasce, né? Ele é gerado pelo 99 molibdênio, é um metal, que é um emissor beta, né? Ele emite o beta, mas eventualmente ele para no meio do caminho aqui, né? Ele vai sempre emitir beta e gama, beta e gama, beta e gama. Mas dá uma olhada. Esse aqui é o principal decaimento dele, né? Do beta. Mas daqui é o 90, ele está no estado que não é ainda o tecnécio. O tecnécio está aqui embaixo. Ele precisa, o núcleo ainda está cheio de energia, apesar de ele já ter virado tecnécio, né? Então, ele fica aqui em 6 horas, né? Na verdade, sempre que você tem um estado metastável, ou um estado intermediário, ele é metastável, mas normalmente quando ele está sinalizado dessa forma, ele está em seguida, tá? É um estado metastável praticamente imediato. O tecnécio é um daqueles elementos que o metastável dele, o estado intermediário, dura bastante, né? Então, você tem várias formas de decaimento aqui. Inclusive, você tem um subnível de metastável dentro do próprio, né? Do próprio aqui, você tem um fótonzinho que não dá para ver direito e depois vai para o metastável. Conclusão. Aqui nós estamos, tá, com o raio gama que nós queremos na medicina nuclear. E você normalmente usa ele como marcador, tá? Ele é um metal, ele vai dentro de algum radiofármaco que é feito com alguma via de metabolismo. Essa via de metabolismo processa o radiofármaco e você termina por ser excretado, né? E se ele tiver, sei lá, ligado a alguma coisa que, sei lá, uma proteína de interesse cardíaco, o tecnécio, ele se acumula perto do coração, você pode fazer um estudo de perfusão, né? Então, perfusão cardíaca. Aí não é a minha área, tá? A medicina nuclear, mas é apaixonante. Só para falar o seguinte, o tecnécio é um daqueles elementos que não tem na crosta terrestre, tá? Ele é totalmente artificial. Ele precisou ser descoberto, tá? A partir do molibdênio. Esse molibdênio é radioativo. Então, só quando descobriu-se como fazer um molibdênio radioativo, né? Que tem uma meia-vida pequenininha. Mas como é que eu trago um negócio de 6 horas para o Brasil para usar? Não traz. Você traz um molibdênio. O molibdênio ele chega de avião, é feito no exterior normalmente, vai para o IPEM, o IPEM coloca nos recipientes de medicina nuclear, né? E vai para o serviço de medicina nuclear. Enquanto, já no caminho, né? Quer dizer, não tem como você praticamente separar, né? Ele vai virando tecnécio. E parte do tecnécio vira o tecnécio metastável, né? Então, ele é um elemento, isso aqui para todos os efeitos, é um elemento. Você pega, toma, não sei o quê, depois ele vira tecnécio, que também continua radioativo, continua na cadeia de decaimentos dele, tá? As histórias do tecnécio são bem interessantes, tá? Que ele foi descoberto basicamente por pesquisadores italianos, mas era na Itália fascista. Ele quase chamou Masúrio, por causa que era o nome antigo da Sicília. E outro que quem descobriu ele, né, foi muito de uma iniciação científica, basicamente. Então, depois, se alguém quiser dar um seminário sobre isso, ia ser bem legal. O seminário está acabando, porque eu estou fazendo já quase meia hora.
e eu vou ter que encerrar ele aqui. Ainda bem que essa é a última transparência. Então, eu havia até feito um quadrinho que eu punha assim, que eu tinha os decaimentos outros, né? Olha só. É só para mostrar que nem tudo é alfa, beta e gama, tá? Então, é a evidência da radioatividade, decaimento de 2 prótons. Esse aqui é um artigo de divulgação, tem artigos mais científicos. Nunca ouvi falar, que é raro, né? Mas acontece. Aqui, olha só, o rádio, né? Ele decaiu por emissão de um núcleo inteiro, né? Do carbono 14 inteiro. Então, isso aqui chama emissão de cluster, né? Decaimento de cluster. Então, tem alguns átomos que têm uma configuração mais estável, a configuração nuclear, eles decaem, em vez de ser o alfa, né? Que é vamos falar assim, um átomo, uma composição de alta estabilidade, vem esses outros aqui, tá? Também é coisa rara, né? Numa cadeia de decaimento, mas existe. Então, 3 nêutrons em sequência, né? Eu nunca ouvi falar, tá ouvindo falar agora. Esse aqui, hein? E aí, o positrônio, né? Quer dizer, quando fala do positron, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, né? E aí, o que ele vira, né? Ele está pela matéria, ele é antimatéria, ele vai basicamente parar, mas ele vai acabar encontrando um elétron pelo caminho. Ele vai fazer um sistema, né? Como se fosse um átomo, o positrônio. É um elétron e um positron juntos. Não dá para falar que um vira em torno do outro, porque os dois têm a mesma massa, né? Eles basicamente viram em torno de um centro de massa em comum. Dura pouquinho, tá? Daqui a pouco os dois se encontram, porque um é mais, outro é menos, né? Os dois se atraem também. Enfim, né? Daí a aniquilação e vira 2 gamas. Aqui é um artigo bem legal que fala de várias coisas, né? Inclusive que o próprio átomo de positrônio tem a energia de ligação dele, né? De cerca de 8 eletronvolts, né? Então, o positrônio pesa menos, 8 eletronvolts a menos do que 2 elétrons, né? Do par eletropósitos separados. Muito bem, aqui a próxima transparência, esse aqui fica de coisinha. Eu sei que vocês talvez tenham ficado um pouco horrorizados aí com essa última transparência, então em homenagem a vocês eu pus a reação dos alunos quando vem isso. Lugar para mais um, querida. Não fiquem assustados, tá? Só um pouquinho. Muito bem, agradeço de novo, vou tirar o óculos aqui, agradeço a todo mundo, vamos ver como é que ficou, nem acredito que isso aqui deu certo, vai ser legal, tá bom? Eu ia pôr uma musiquinha bem legal para tocar, esqueci, então devagarzinho eu vou fazendo as coisas. Um grande abraço para todo mundo, até mais!